This call is now being recorded. Então vamos lá, gente. Qualquer dúvida, abra o microfone e falo que eu dou a vez para vocês, tá? Então, vamos lá, gente. Eu, por enquanto, não estou conseguindo ver vocês, mas vocês me veem, tá? A gente vai dar continuidade ao projeto Viajando pelo Brasil, Geografia com sétimo ano. Eu sou o professor Deide Carvalho e a minha turma querida, sétimo ano 1. A gente vai dar continuidade a esse projeto. Aula passada a gente trabalhou a região Nordeste, agora a gente vai estar dando uma trabalhada na região Norte. Para mim é bem especial porque eu nasci e cresci nessa região, então para mim a live vai ser bem, sim, um momento de recordação desse momento, dessa região, dessa cultura, desses aspectos, podemos dizer. Então, assim, como eu já disse de antemão, aqui vai ser um bate-papo, vocês têm um momento para vocês falarem, fiquem à vontade. A gente está aqui para aprender junto, podemos dizer assim. Então, esse bate-papo nessa tarde, vamos que vamos. Tema de hoje, região norte do Brasil, né? Então, vocês podem ver, a região norte do Brasil é formada por Tocantins, Amapá, Roraima, Rondônia, Amazonas, Acre e o meu querido Pará. Ok, gente? Esse aqui é um mapa, ok? A gente tem um mapa do Brasil aqui em destaque a região norte, eu já citei os estados, tá? Formação dos 7 estados. E aqui e do outro lado a gente tem em verde a região norte, separado dos estados, vamos dizer. Primeiras curiosidades, a região norte, gente, é a maior região em extensão territorial do Brasil, ok? Ela vai ser a maior região em área territorial. Porém, ela vai ser a região menos povoada. Tá? Ela tem esses dois extremos. Ser a maior, em questão territorial, mas porém ela é menos povoada. Ela tem pontos de aglomerações, como Belém, Manaus, as capitais dos estados, podemos dizer assim. São geralmente os principais pontos de aglomerações. E outras cidades de destaque das regiões. Por exemplo, no Pará, Santarém, são um exemplo de cidade que tem também uma aglomeração maior. E assim, gente, por que isso? Porque ela tem pouca aglomeração. Primeiro, pelo fato dela abarcar a floresta amazônica, né? E é a maior floresta tropical do planeta. Então, grandes áreas de florestas, grandes bacias de rios. Então, tudo isso, ela vai ter muita área de floresta. Então, as cidades, existem cidades grandes, fortes, lembrem, bora quebrar o primeiro estereótipo aqui. Região norte não é só mato, tá, gente? Não é só floresta, não é só rio, não. Tem cidade como qualquer outra região. A gente sempre tem aquele estereótipo, quem é do norte é índio, é isso e aquilo. Então bora quebrar primeiro esse estereótipo. Porque assim, a região norte também é uma região extremamente miscigenada, que eu vou falar um pouquinho também. Culturalmente, influência, a gente tem a região com maior índice de povos indígenas ainda no Brasil, sim, que bom. Mas não só é isso, tá? Ela tem um conjunto uma mesclagem muito interessante de influências do período colonial, é uma das regiões mais antigas do Brasil, ok? Quem vocês estudam história, obviamente, os holandeses, os espanhóis nessa região, muito importante. A importância que a região norte teve e tem para o Brasil, tá? Em questões minerais, extrativismo, importância estratégica, enfim, são N fatores. Agora dar continuidade. Primeira coisa, gente, isso aqui é um pequeno texto, isso aqui eu vou disponibilizar tudo para vocês, tá? Vocês sabem que vocês têm aqui no canal.
E assim, aspectos físicos básicos da região norte. Primeiro, região norte caracteriza pela questão da maior extensão, como eu já falei, territorial. Questão de clima predominante. É um clima equatorial, tá? Equatorial úmido. Apresenta temperaturas elevadas e altos índices pluviométricos. O que seriam esses índices? São índices de chuva, tá? Ocorrência de chuva muito intensas. E, claro, é uma região úmida. A gente já fala que é um sistema florestal úmido. E uma vegetação abundante. A floresta amazônica, a gente pode dizer, é conhecida pelas suas grandes árvores, suas grandes abundâncias em vegetação. E assim, questão de hidrografia também a gente pode falar, também é a maior bacia hidrográfica do planeta, ok? Um dos maiores aquíferos do planeta também. Então, é uma região riquíssima, rio, vegetação, enfim, de ponta a ponta, uma região extremamente rica, desde a questão mineral, vegetal, fauna, tem uma das maiores concentrações de biodiversidade do planeta. Okay? Então, tudo isso é um conjunto que a gente vai ter aqui na região norte. Bora falar um pouquinho aqui rápido dos aspectos físicos, como relevo, tá, gente? Relevo da região norte. A gente está numa região, hoje, por exemplo, eu moro na região sul, sou professor de vocês aqui na região sul, a gente mora numa região de um relevo bem diferente, tá? Aqui na região norte a gente vai ter, onde a gente tem aqui os pontos em marrom escuro, a gente vai ter os planaltos, tá? Principalmente aqui no Pará, ali no norte, a gente vai ter as depressões e as planícies, algumas áreas. Basicamente, essas vão ser as principais características de relevo da região norte. E aqui também a gente tem o pico mais alto do planeta, né, o pico da neblina. Essas aqui são algumas características básicas de relevo. Hidrografia. Hidrografia, gente, se você falar na região norte, Amazônia, vamos colocar assim, a região norte, sempre vai vir à cabeça a questão de água, rios. E não é um riozinho de 10 metros de largura, são rios com quilômetros de largura. Okay? O Rio Amazonas é a maior, a gente tem a bacia do Rio Amazonas, que é a maior bacia hidrográfica do planeta. Okay? Então o problema não seria a água, né? A gente tem, vocês podem ver nesse mapa, esse daqui é o mapa hidrográfico da região amazônica, okay? A barra da região norte. A gente tem um pouco aqui na região centro-oeste, mas principalmente na região norte. Okay? Vocês podem ver a riqueza de rios que nós temos nessa região. Parecem veias de um corpo. Okay? E aqui do outro lado a gente tem a floresta amazônica, com seus rios exuberantes. Uma característica muito interessante que a gente tem na região norte também, que é bem famoso mundialmente, é o chamado Encontro dos Rios. Mas o que seria esse Encontro dos Rios, professor? O Encontro dos Rios vai ser o ponto de união entre o Rio Solimões e o Rio Negro, tá, gente? Dessa forma, formando o Rio Amazonas. Esse encontro ele se dá por quilômetros, tá? E ele é bem interessante porque ele é a junção de dois rios que têm características distintas. A gente pode ver um rio de água mais barrenta e um rio de água mais escura, ok? E vai se unificando. E nesse encontro a gente vai ter essa divisão, fica bem nítido, a gente pode ver aqui na imagem, tá? Isso aqui é famoso mundialmente, tá? Isso aqui é um ponto, é um marco muito interessante na hidrografia da região norte. A gente vai ter também, galera, a questão da vegetação. Vegetação da região norte. Esse é um estereótipo muito interessante, que se fala muito, quem é lá do norte é mato, floresta. Não é assim. Mas a gente tem as nossas características nessas florestas, tá? Primeiro, elas vão ser florestas bem diferentes do que a gente tem aqui na região norte, vão ser florestas de grande porte, tá? Então, a gente vai ter ali na mata de terra firme, mas a gente vai ter os pontos principais na mata de igapó, eu vou apresentar uma por uma, a mata de várzea e a mata de terra firme. Okay? Essas são as características principais da vegetação na região norte. Ok? Essa vegetação vai ser composta basicamente assim. Porque a gente tem uma região onde tem matas que elas têm períodos de muita chuva. E os rios, eles transbordam, invadindo a floresta.
E dessa maneira que eles invadem a floresta, parte da vegetação ela vai ficar embaixo d'água, principalmente ali na mata de igapó e mata de várzea, ok? Então essas características a gente vai ter uma questão peculiar ali da região, mas principalmente pela questão do alto índice de chuva da região, ok? A gente pode ver aqui, a gente tem o pontilhado que seria o nível do rio normal, a gente tem a mata de igapó aqui. Quando a gente tem cheia, a mata de igapó praticamente toda coberta, mata de várzea, e o que a gente sobra acima disso seria a mata de terra firme. A gente tem as árvores principais fortes da região amazônica, as maiores, podemos dizer assim, as gigantescas árvores de 30, 50 metros de altura. Como eu já falei, mata de igapó. Faz parte da floresta localiza em terras mais baixas. São as áreas mais baixas da floresta, da vegetação. Okay? E elas são principalmente caracterizadas pelas que estão mais próximas do rio. E com isso, um solo que geralmente ele é permanentemente ele é praticamente sempre alagado, tá, gente? Desculpa. E isso, plantas que podem ser consideradas a famosa Vitória Regis, que é um símbolo da região também, de vegetação, e algumas árvores de menor porte, ok? E é uma região que a gente vai encontrar, como eu já falei, constantemente alagada. A gente vai ter a mata de várzea, uma floresta sujeita a inundações temporárias, de períodos em períodos. Elas vão estar inundadas no período principalmente das grandes chuvas, okay? No inverno. Ah, professor, no inverno? Como assim? Professor, no inverno aqui pro sul é frio. Na região norte a gente tem uma característica diferente, a gente não tem 4 estações bem definidas. A gente tem um período de seca, poucas chuvas, e um período de chuvas intensas, de grandes proporções. Tá? Esse vai ser o período de cheia. O inverno na região norte ele é chuvoso, ele não é um inverno frio como a gente tem aqui na região. Okay? A gente tem essas diferenças também. E nesse inverno chuvoso a gente vai ter as principais cheias. E essas cheias vão ocasionar que a mata de várzea ela vai ser inundada. Ok? E muitas árvores elas vão estar ali. O lápis, que é seringueira, e, por exemplo, até o próprio açaizal, que é muito importante para a economia da região. A gente vai ver lá na frente sobre o açaí também, tiver algumas abordagens sobre o que é o açaí, sobre a economia em cima disso. A gente vai falar. O açaí também, ele se dá principalmente nessas áreas de várzea, okay? Pois ali, por conta dessas cheias, é um solo extremamente rico em nutrientes, já que o rio ele vai nutrir essa área no período de cheia e vai depositar inúmeros nutrientes trazidos pelo rio. Então é uma área extremamente rica, ok? O solo vai se tornar rico por conta desse período dessa cheia. E temos a mata de terra firme. Ok, gente? A mata de terra firme ela vai ser caracterizada, sim, são as áreas mais elevadas, ok? Onde a gente vai ter com os castanheiros do Pará, entre outras árvores de grande porte, ok? Sim, são árvores imensas, árvores de copas gigantescas, ok? Que a gente pode ver por imagem por cima das florestas, como floresta amazônica, um manto muito grande, tá? Um manto verde, por exemplo, são as copas dessas árvores, são árvores de porte gigantesco, como a gente pode ver nessas imagens, precisando de várias pessoas para abraçar um tronco de uma árvore. Enfim, sabe, nem todas são desse porte. A gente tem essa característica. A vegetação é muito característica dessa região, tá? Temos essas diferenciações. Claro, a gente vai ter regiões que vão ter, por conta do desmatamento, tá? Que infelizmente vem crescendo a cada ano, descontrolado, com falta de fiscalizações e por aí vai. Regiões que já perderam essa mata, ok? E o solo posteriormente vai se tornando pobre por conta que a floresta, no caso da floresta amazônica, ela mesma se mantém, ela mesma se nutre. E os rios nutrem ela também por conta dessas cheias, já que quando eles enchem, eles trazem nutrientes para o solo dessa floresta. E como a gente vai perdendo cobertura vegetal por conta do desmatamento, a gente vai perder também o rio, vai perder a floresta, vai perder o solo, porque tudo isso é um ciclo. Tá? Entendo que um rio precisa de uma floresta,
se manter e uma floresta precisa de um rio também para se manter. Então entendam que tudo isso é necessário, ok? Vamos falar de fauna também. A gente falou um pouquinho da flora, rapidinho aqui, questão de vegetação, bem rápido. E a fauna? Fauna, para quem não sabe, é os animais, tá, gente? A gente vai ter desde a famosíssima símbolo, acho que um dos símbolos do Brasil, o símbolo do Exército Brasileiro, né? É a onça pintada, ok? É um dos maiores filmes na América Latina. A gente vai ter o famosíssimo boto cor-de-rosa, okay? Ele é muito icônico, pois ele faz parte até de lendas populares. Na verdade, a grande maioria desses animais vão estar dentro de lendas também, questão cultural, riquíssima, miscigenada com a cultura indígena, portuguesa, e de entre outros povos que fizeram parte desse processo de colonização na região norte, ok? Formando essa cultura que a gente tem hoje. Claro, cada estado vai ter suas características, lembre, mais marcantes. Mas assim, voltando aqui na fauna, a gente vai ter espécies distintas. Gente, aqui a gente, nessa região, na região norte, como a região norte abarca a Amazônia, que é a Amazônia brasileira, a gente vai ter concentração, uma das maiores concentrações da biodiversidade do planeta. A gente tem desde uma onça pintada até um boto cor-de-rosa. A gente tem uma das maiores chamadas anacondas, que são as sucuris. A gente tem esse aqui, sapinho azul aqui no meio, chamado sapo flecha venenosa. É um dos sapos mais dos animais mais venenosos do planeta. Ok? Esse sapinho é um sapinho minúsculo, ok? Mas extremamente venenoso. Tribos usam esse sapo para rituais e até para caça, pegando a seiva que tem em cima desse animal para colocar nos seus dardos e usar como arco e flecha, nos arcos ou em zarabatanas, que são usados para caçar. Okay? Então a gente tem até o pirarucu, que a gente pode ver esse peixe aqui no canto. O pirarucu, ele é, se não, o maior peixe de água doce do planeta. Vocês podem ver, são poucas pessoas que estão levantando, são precisas 4 pessoas. É um peixe extremamente grande e por a gente ter uma bacia hidrográfica extremamente grande, a maior do planeta, a gente vai ter peixes de características como os bagres, que também são muito intensos na região, constantes, na verdade, de grande porte, como filhote, piraíba, enfim. Vai ter peixes de grande porte, como o pirarucu, a gente pode ver. E voltando, o pirarucu tem uma característica muito grande na comercialização dele. O pirarucu, ele é considerado o bacalhau brasileiro, tá, gente? O tão famoso bacalhau, a gente tem a nossa versão no Brasil, que é simbolizada pela carne do pirarucu, e tem um valor econômico extremamente agregado, alto, que é comercializado. A gente também tem um leque extremamente grande de aves. Gente, eu estou colocando alguns símbolos apenas, gente, porque se eu fosse falar, né, de tantos animais que a gente tem nessa região, a gente vai passar uma semana aqui e não ia dar tempo. Então, assim, é um leque extremamente grande. A gente tem um vasto leque de aves. A gente tem um dos símbolos, que é a ave uma das maiores aves de rapina do planeta, ok? Que é a chamada arpia, ou para nossa região, que é chamada de o gavião real, que é essa aqui no centro. A gente também tem um dos grandes crocodilianos do planeta, que é o jacaré-açu, no Emílio Gueltz, que é o museu que é encontrado no centro de Belém. Se tinha um exemplar desse de em torno de 5 metros, seria o maior exemplar de jacaré-açu em cativeiro, que é em torno de 5 metros. São animais gigantescos. Para vocês terem a dimensão de um gavião real, ele chega em torno até 2 metros de uma ponta asa a outra, tá? O tamanho de uma ave dessa. Agora, gente, a gente vai falar rapidinho sobre um pouco sobre economia, tá? Na verdade, alguns pontos, tá? Quando se pensa em economia na região norte, no Pará, no Amazonas, no Acre, em Roraima, Rondônia, Tocantins, Amapá, o que se pensa sobre isso? Professor,
não sei, eles vendem coisa na natureza, enfim, tudo. A gente tem o extrativismo, que é extremamente forte na região, sim. Okay? Então, esse não é um dos principais marcos na região. A extração, okay? O extrativismo. Tá? Vegetal e mineral, a gente pode dizer. Mas a gente também tem outras características econômicas, outros setores econômicos. Tá? A gente tem a pecuária, principalmente caracterizada na região sul da região norte, podemos dizer. Ali no sul do Pará, em Tocantins, a gente vai ter principais características de zonas agrícolas pecuárias, podemos dizer assim, tá, gente? A gente vai ter também a mineração, que é extremamente forte, gente. Um dos complexos de minérios de ferro maiores do planeta se encontra nessa região, Serra do Carajás. Aqui se encontrou também a famosa Serra Pelada, que era chamada de formigueiro humano, na extração de ouro. A gente tem um leque extremamente. A gente tem até plutônio, o plutônio no urânio, mas enfim. A gente tem até plutônio na região norte. E, claro, é pouquíssima coisa, mas tem, tá, gente? Então, assim, são algumas questões minerais que a gente pode dizer. A gente vai ter da extração da bauxita, do manganês, e por aí vai, tá, gente? A gente tem um leque extremamente rico em mineração na região norte. Isso é caracterizado principalmente na região sudeste do Pará, ok? A gente vai ter também o extrativismo madeireiro, ok, muito intenso. Infelizmente, em muitos casos, madeireiras ilegais, infelizmente. Mas também a gente vai ter um marco que foi muito grande na história do Brasil, que foi o extrativismo vegetal voltado para borracha. Okay? A borracha. Mas, professor, o que vem borracha, o que é borracha? A borracha que faz o pneu do carro, ela não vem do petróleo? Atualmente, sim, gente. Mas a borracha, okay, o látex que se tira para alguns materiais, eles têm que ser específico do látex da seringueira. Um látex natural, menos poluente. Ok? E a gente teve alguns períodos da borracha que enriqueceram muito essa região por alguns períodos. Ok? Chamados seringueiros na região do Amazonas, da região do Acre, e desbravaram essa Amazônia e por muitas épocas foram chamados soldados da borracha no período da Segunda Guerra Mundial, no período das guerras mundiais, podemos dizer. E assim, gente, é uma economia diversificada nesse sentido, principalmente no extrativismo, tá? Mas, professor, não tem outras coisas? Temos. A gente pode esquecer que a gente tem uma zona franca de Manaus, tá? Eu vou especificar mais, melhorzinho ali na frente. O que é a Zona Franca? É um complexo, tá, gente? A gente tem em Manaus, que é a capital do Amazonas, tá? É um complexo de desenvolvimento para a região. Vamos especificar melhorzinho. A gente também tem a região metropolitana de Belém, que se especifica mais em serviços, ok? No setor de serviços. E essas são umas características econômicas da região. Como eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre a Zona Franca. Você já olhou em algum produto da sua casa e viu esse símbolo aqui? Esse símbolo dessa avezinha voando? Se não tem esse símbolo, gente, ele foi produzido no polo industrial de Manaus. Produzido, montado, ou seja, ele é um produto que foi industrializado ali, podemos dizer. A Zona Franca de Manaus é uma área de livre comércio, de importância, exportação e incentivo fiscal, tá, gente? Isso vai ser, para que serve ela? Okay? Para fortalecer a industrialização dessa região. Okay? É um centro criado para comércio, agropecuária, dotado de condições econômicas que permitem esse desenvolvimento. Então, a Zona Franca de Manaus vai ter sua principal função para isso: incentivar, a industrialização dessa região e fortalecer a economia. Okay? E ter um polo de montagem, de industrialização de produtos no Brasil também. E se a gente for ver, muitos produtos que nós temos internos no Brasil são montados nessa região, no polo industrial de Manaus, a Zona Franca de Manaus. Aí eu vou começar a falar de uma coisinha agora. A gente vai começar a falar um pouquinho de comida também, tá, gente? Vocês sabem que eu sempre falo. Do açaí. Gente, aqui eu vou falar do açaí mais no setor questão de economia, tá? Depois, lá no finalzinho, a gente fala do açaí mais no setor questão de comida.
O açaí, gente, essa reportagem que eu trouxe aqui em cima para vocês é uma reportagem do Globo, do G1, no caso, desculpa, de 2019, início de 2019, março de 2019, tá, gente? Que traz a movimentação que o açaí teve no Brasil, tá, gente? O açaí vem dos produtos de extrativo vegetal, ok? Não madeireiro, lembrando disso, que está movimentando-se no ano, tá? Em março de 2000 ali, movimentou cerca de 1,5 bilhões de dólares. E, gente, não é pouco dinheiro, tá? 95% dessa produção desse açaí, ele sai do Pará, e do meu estado, ok? 95%. Os outros 5% são distribuídos pelo Brasil, principalmente na região norte, mas em alguns outros estados, tá? Alguns pontos aqui no Brasil, ali, na Bahia tem um pontinho ali, mas enfim, são produções muito menores do que a região norte, que é 95%. Boa parte dessa produção, cerca de 40%, ela vai para São Paulo, e ele é distribuída para o Brasil também. O consumo do açaí virou moda no Brasil, ok? E podemos dizer até está se popularizando pelo planeta também. Hoje o Pará ele exporta principalmente também para os Estados Unidos, ok? O consumo do açaí vem crescendo a cada ano. Então é uma fruta que tem uma rentabilidade, tem tudo a crescer cada vez mais, ok? E é um número extremamente expressivo esse de produção. É uma fruta que geralmente ela vai dar na área de várzea, ela tem da produção um pouco mais natural ali. Então, a natureza ali dispõe dos ribeirinhos e isso é produção. Mas hoje a gente já tem grandes plantações. Eu tenho um exemplo na minha família que meu pai trabalha com essa produção de açaí no sítio lá no Pará. Então, tudo isso vem se aperfeiçoando. A gente tem novas espécies de açaí, que eles produzem mais cedo, eles dão com uma altura mais baixa, tamanho menor. O açaizeiro é uma árvore extremamente grande, é uma palmeira, não deixa de ser uma palmeira. Vocês conhecem aqui pelo palmito, retirada do palmito, tá? Seria mais ou menos a mesma família. A gente tem nossa espécie própria ali da região, tá? Só que ela é extremamente alta, ok? Que é preciso que pessoas subam nessa árvore, a peconha, que é um instrumento de subida, é muito artesanal, podemos dizer assim, essa retirada dele. Você precisa subir, desce, sobe no tronco, desce com o cacho, enfim. Essa produção tende a aumentar, pois há grandes produções agora, maneiras de melhor da colheita, de aproveitamento. Embrapa fez um trabalho em cima do açaí, com o desenvolvimento de uma espécie mais produtiva, enfim, e tudo isso vai crescendo, o valor econômico que o açaí está tendo, tá, gente? E é uma coisa que regionalmente, por exemplo, o nortista, principalmente na região do Pará ali, é algo que não pode faltar no seu prato, tá, gente? E a gente vai ver depois umas características diferentes do que vocês conhecem como açaí e do que eu conheço como açaí, tá, gente? Agora eu vou falar um pouquinho de cultura. Não sei se alguém já ouviu falar sobre os bois. É muito característico no Brasil todinho essa festa dos bois, né? Porque a questão, o Brasil tem um vínculo muito grande com a pecuária. E na região norte não é diferente. Aqui na região sul vocês têm, ok? As festas de bois. Na região nordeste, como a gente já viu, se tem também. E aqui na região norte não poderia deixar de ter. E é uma festa extremamente grande, ok? Do boi caprichoso e garantido, ok? Um simbolizado pela cor vermelha e outro pela cor azul, ok? Assim, o boi branco, ele simboliza pela cor vermelha, tá? Gente, o boi preto simbolizado pelas cores azuis. É uma disputa extremamente grande, é algo que movimenta uma cidade todinha, ok? E o professor colocou assim, a Coca-Cola. Qual o sentido disso de colocar a Coca-Cola? Eu trouxe essa fotinha aqui da Coca-Cola, essa imagem, porque assim, a disputa é tão grande, gente, culturalmente, porque é uma festa dos bois. Há um desfile de cada um deles. Você imagina um sambódromo ali, alegorias extremamente grandes,
é um desfile, a comemoração, enfim, é um acontecimento como se fosse um carnaval extremamente movimentado e disputado, podemos dizer. A Coca-Cola, que não é boba nem nada, ela criou uma latinha azul, porque tradicionalmente a gente sabe, a latinha da Coca-Cola é branca e vermelha, que é a cor de um dos dois. E para não perder popularidade em quem defende as cores do outro boi, ela criou uma azul. Okay? Ela se apropriou culturalmente de uma disputa, de uma festividade, ok? Extremamente intensa, para ganhar dinheiro. Né? A marca desse a gente vai ter. Gente, vocês já viram que eu não estou falando tanto da questão colonial, mas eu vou falar aqui um pouco, por exemplo, de alguns resquícios. Tá? A gente vai ter aqui, por exemplo, a imagem do Teatro da Paz. O que é esse Teatro da Paz? Eles são réplicas, vamos dizer, de teatros europeus, grandes teatros, e até hoje eles comportam grandes apresentações. Esse aqui é o Teatro Amazonas, em Manaus, tá, gente? Esse daqui que vocês podem ver é o Teatro da Paz, em Belém. Professor, no norte tem prédio, professor, olha. Gente, tem. Esse daqui é Belém, é a capital do Pará, tá? Entenda que é uma cidade extremamente grande, ok? Extremamente populosa. Tá? A gente tem esses marcos históricos extremamente interessantes, como o Teatro da Paz, um marco cultural, onde a gente já teve imperadores, a gente já teve família real brasileira, a gente já teve grandes nomes, ok, se apresentando, indo prestigiar grandes apresentações. A gente tinha apresentações na época da colonização brasileira, a gente teve grandes eventos acontecendo aqui, okay? Porque Belém era uma das principais cidades do Brasil na época. Falando de outra movimentação, a questão religiosa, tá, gente? É uma região que é muito forte essa questão religiosa. E como, por exemplo, a gente tem na região Nordeste também, a questão de santos, algumas coisas do catolicismo, tá, proveniente do cristianismo, a gente também tem aqui. A gente tem o Círio de Nazaré, tá, gente? Que eu estou citando o Círio de Nazaré de Belém, que é o maior deles, tá, gente? Porque outras cidades também têm o Círio de Nazaré. Eu venho de uma cidade chamada Vigia de Nazaré, tá, gente? Que a gente vai ter um Círio, okay? Tão antigo quanto o Círio de Nazaré de Belém, tá? Que é a capital do Pará. É uma aglomeração, ok? É um período extremamente importante para o catolicismo na região, catolicismo mundialmente, podemos dizer, porque é a maior peregrinação a céu aberto, ok? Católica do planeta, tá? A gente tem aqui a imagem, a gente tem o Círio Fluvial, que, como é uma característica da região, grandes rios, e a questão do vínculo com a pesca, a gente vai ter o Círio Fluvial também, que é essa peregrinação e a rios. E são rios que têm tamanho de extremamente grandes, extremamente largos, baías extremamente largas, tá? E a gente vai ter aglomeração de pessoas. Sim, tudo isso daqui que vocês têm nessa imagem são pessoas. E a gente, isso aqui é uma das principais avenidas de Nazaré, em Belém, cheia de pessoas nesse período. A gente tem as transradações, que são esse acompanhamento da Nossa Senhora de Nazaré. E as pessoas vão pagar promessas, como vocês podem ver nessa imagem aqui, que é a corda do Círio, que é muito popular. E isso aqui envolve toda uma cultura. É um período, na verdade, que foi em outubro agora. Por conta desse processo de pandemia, a gente teve a questão de não acontecer, por conta da aglomeração de pessoas, que são milhões e milhões de pessoas que vêm de fora, só para acompanhar o Círio. Então, assim, gente, é uma festa extremamente importante para a região, porque o catolicismo, o cristianismo em si, é o Círio de Nazaré. Okay? Uma festa extremamente linda e, para quem é cristão, é muito representativa, porque o católico, principalmente, essa questão de promessa, a questão da devoção, muitos chamam carinhosamente Nossa Senhora de Nazaré de Santinha, a minha Santinha, isso e aquilo. É um apelido carinhoso, podemos dizer assim. Respeitoso e carinhoso.
ok? E assim, é uma devoção muito grande, que ele é um marco cultural interessante, porque ele move um período todinho. A gente vai ter o almoço, chamado almoço do Círio. Daqui a pouco eu já começo a falar de comida, tá, gente? O almoço do Círio, onde a gente vai ter pratos extremamente típicos e únicos, na verdade. Porque não é à toa que é uma das culinárias mundialmente reconhecidas, e que virou até moda a gente falar alguns pratos do norte do Brasil, tá? Mas bora lá continuar. A gente vai ter outras danças típicas, como o carimbó também, que é mais caracterizado pela região. Eu sempre vou puxar um pouquinho a sardinha mais, gente. Vocês vão estar vendo que eu estou puxando mais a sardinha pro Pará, porque da onde eu venho, tá, gente? Eu vou ter muito mais propriedade para estar falando. E não que eu não vou falar de outras regiões, outros estados, como Acre, muita coisa que fala, Acre tem dinossauro, parem com isso, pelo amor de Deus, tá, gente? Esqueçam isso, tá, gente? O Acre é uma região, muito falar, o Acre é afastado, isso. Acre também tem uma industrialização, Rio Branco é a capital, ok? É voltado também para o extrativismo vegetal, sua economia, e tem suas regiões, tem suas regiões características com desenvolvimento também. Como qualquer região também, tem suas mazelas sociais, seus problemas. Não vai ser na região norte que não vai ter. Todas as regiões têm, enfim. Mas voltando à questão, falar uma questão cultural aqui, a gente vai ter aqui essa dança característica muito da região chamada carimbó. O carimbó ele vem sendo uma dança com influências indígenas, negras. A gente vai ter onde a mulher dança, okay, com essa saia rodada, rodando, bailando e o homem acompanhando ela. Uma dança extremamente frenética, acompanhada de tambores, instrumentos de corda, extremamente alegre. Como a gente pode caracterizar por a maioria das características, festividades dessa região. A gente também tem festas juninas extremamente interessantes, o carnaval na região norte também, esse aspecto especialmente na região nordeste do Pará, extremamente intenso. A gente tem cidades que disputam entre si quem tem o melhor carnaval, enfim. A gente também tem as características culturais indígenas que são extremamente fortes, ok? Por quê? É uma região até hoje que tem a maioria da população indígena brasileira, porque remanescentes indígenas. E assim, gente, querendo ou não, eles são os povos originários brasileiros. Okay? O verdadeiro brasileiro, okay? Aquele que, vamos dizer, é o raiz do Nutella, o raiz é esse, tá, gente? Okay? Nós somos descendentes de pessoas que vieram de fora, ok? Temos ramificações, enfim. O brasileiro é uma miscigenação, ok? O resultado do Brasil hoje é uma miscigenação, mas a raiz cultural, a raiz do brasileiro que estava aqui, era o indígena, que a gente precisa respeitar, a gente precisa valorizar. Muito se fala, a índio não trabalha, a índio não precisa de terra, mas a gente precisa lembrar que as terras eram deles antes dos meus colonizadores chegarem, saquearem, roubar e por aí vai, entre outras coisas piores que eram feitas. Não lembrem disso, a gente precisa entender isso, precisa refletir um pouquinho, pensar sobre essa questão, tá? Além desse ponto levantado, essa questão cultural que a gente vai ter também. Opa, já volto ali para os meninos. Sempre na última eles me pediram sobre futebol e eu esqueci de colocar. Agora eu não esqueci, tá? A gente vai ter aqui, gente, festas típicas voltadas nisso, passeatas. No período do Círio a gente vai ter também, gente, a questão do Arraial do Pavulagem, que é um desfile muito, muito alegre. A gente pode dizer que as manifestações culturais dessa região são extremamente alegres, coloridas, um alto astral extremamente grande, tá? É uma região alegre, podemos dizer. Nós temos problemas sociais? Temos, muitos, infelizmente. Mas é uma população que vive com um sorriso no rosto, muito bonito de se ver. Já que os meninos me cobraram da última vez que eu não coloquei nada sobre esportes, times, né? Foi um erro meu, tá, gente? Agora eu não esqueci, tá, gente? Aqui a gente vai ter uma disputa muito grande, tá? E forte, bem interessante, entre o Remo e o Paysandu.
tá, gente? Entre o leão e o lobo, tá? São os personagens aqui, o mascote. Leão, símbolo do Remo, tá? E o lobo, símbolo do Paysandu, ok? É uma disputa bem interessante, uma disputa centenária, tá, gente? É um dos clássicos mais antigos do Brasil. Os times já tiveram condições melhores, disputando. Por exemplo, o Paysandu já até disputou Libertadores, o Remo também teve suas épocas de glória. É extremamente intenso, ok? A gente também vai ter, por exemplo, Copa do Mundo, que foi disputada na região norte, ali em Manaus, tá, gente? No Amazonas. Mas aqui falando dessa disputa bem interessante, a gente vai ter o Remo e o Paysandu. Eu sou remista, tá, gente? Eu sumia do outro dia. E é uma disputa bem fervorosa, intensa, ok? É uma disputa centenária de futebol, como a gente tem. É um clássico tão velho quanto os clássicos cariocas e por aí vai, paulistas, podemos dizer. É um clássico centenário. A gente vai ter também a cultura, características das culturas indígenas representadas em vasos, principalmente na questão das pinturas marajoaras, esses vasos extremamente típicos da região, com esses formatos de desenhos indígenas, representando muito bem a fauna e flora da região, ok? E em muitos casos representando até lendas, aspectos típicos da caracterização da região norte do Brasil. Mas a gente tem também os famosos brinquedos de Meriti, as pipas de Meriti, cuias, enfim, um artesanato extremamente rico, ok? Com base muito indígena, africana, esses desenhos principalmente da questão indígena que a gente vai ter, é, e provenientes de matérias-primas naturais. Os brinquedos de Meriti são extremamente famosos na região, okay? Que é uma matéria-prima muito característica ali. E eu queria falar muito sobre essa característica, esse ponto, na verdade, que é o veropa, carinhosamente chamado de veropa ou ver-o-peso, tá, gente? O nome ver-o-peso, o veropa, tá? O ver-o-peso, ele é o maior mercado a céu aberto da América Latina, ok? Ele é um complexo de comércio ali, na região Belém, no caso, tá? Capital do Pará, que tem tanto o mercado de carne, o mercado de peixe, chamada Pedra do Peixe ali, e a gente vai ter o mercado de especiarias também. E lembrem, gente, eu venho de uma região que tem uma vastidão de fauna e flora extremamente grande, que, por exemplo, frutas que vocês nem imaginam que existam, a gente comercializa ali, tá? Essa aqui é a imagem do ver-o-peso. Aqui a orla do Ver-o-Peso, extremamente linda. A coisa mais linda é você estar ali no pôr do sol às 5, 6 da tarde, tomando açaí, degustando alguma coisa, enfim. É muito característico ali da região. O turista faz muito isso. A gente tem aqui a imagem de cima das feiras, que é essa parte branca, tá, gente? Por que são essas tendas brancas? É porque elas imitam o movimento da maresia do rio, tá? Essas pequenas ondas do rio. É o movimento representado nessas barracas. Esse grande galpão azul o centenário, que é o centro histórico, tá, gente? Esse aqui é o centro histórico de Belém. Ele, ele é um mercado de carne, tá? Ele vem ser uma construção extremamente antiga e foi passou por várias reformas para se manter. Faz parte do complexo do Ver-o-Peso. Isso faz parte do centro histórico de Belém, que se encontra o Ver-o-Peso. E como eu já falei, é o maior mercado a céu aberto do mundo, ou desculpa, da América Latina. Isso aqui são alguns exemplos de frutas e frutos que são vendidos. A gente vai ter a banana, ou desculpa, a gente vai ter vários exemplos, como a pupunha, a castanha do Pará, a gente vai ter ervas, a gente vai ter frutos, a gente vai ter leguminosos, a gente vai ter as famosas, os cheirinhos, as famosas simpatias, que é muito característico ali, das ervas, dos cheiros, dos sabores. É uma feira que te cativa, e muito pelo cores e sabores, podemos dizer assim. E também da, das, é, dos produtos ali, vende desde a camisa de futebol até frutas exóticas, podemos dizer. Aqui são algumas
Os vendedores de ervas, tá? Que é muito característico. Cada frasquinho desse serve para alguma coisa, por exemplo, cura tal doença, é muito ali um característico da região. Esses banhos de cheiros, aqui a gente tem frutas típicas como cupuaçu, bacuri, muruci, pupunha, tucumã. Vocês podem estar achando que frutas são essas, né? Mas são frutas da região. O açaí, ok? São frutas extremamente... Eu, assim, eu tô com água na boca só de lembrar da verdade, né? Então, enfim. São da região, tá? São maravilhosas e enfim, são vendidas nesse mercado chamado Ver o Peso. Tá? São encontrados, claro, em outras feiras, por exemplo, lá no sítio da minha família a gente tem também muitas dessas frutas, enfim. Mas ali tu pode ver muito da riqueza da cultura, okay? Da riqueza de fauna, enfim, da riqueza cultural em geral da região norte. Agora a gente vai falar de comida, tá, gente? Assim, para mim que sou da região, eu tô com muita água na boca, tá? A gente vai ter alguns pratos extremamente típicos. Primeira coisa, tá, gente? É uma região muito ligada aos rios. Sua grande floresta, suas ervas, seus sabores típicos, únicos, tá? Eu não vou descrever cada prato aqui detalhadamente, coisa do tipo, porque assim, são inúmeros processos, tá? Tem prato que é feito até com suco de uma planta venenosa, enfim, a gente vai falando aqui um pouquinho. Mas por ser uma região muito ligada com seus rios, a gente vai ter também a questão do camarão ali, a gente vai ter muito ligada à pesca, tá, gente? Também disso, os grandes peixes, a gente vai ter as muquecas, a gente vai ter as caldeiradas, muitos pratos ligados aos peixes, por essa abundância de rios, com isso, abundância de peixes, tá? Aqui em cima a gente tem, no quadrinho menor, o pato no tucupi, esse amarelinho aqui no canto, é o pato no tucupi, o tucupi é um suco de uma raiz venenosa que a gente chama, que para cá seria equivalente a um aipim bravo, podemos dizer assim, mais ou menos família, podemos dizer. Só que ele é venenoso, tá? Ele precisa de ser fervido todinho, com ervas, para deixar de ser venenoso, podemos dizer assim. E o tucupi, que eu vou mostrar lá na frente, esse suquinho, esse caldo amarelo, tá? Essa folha que vocês têm ali é o jambu, e aqui é o pato, essa carne mais escura, mais escura. Tá? Isso é uma comida típica do Círio de Nazaré. Okay? No almoço do Círio de Nazaré que a gente viu lá anteriormente, não pode faltar o pato no tucupi. Tá? Como eu já falei aqui embaixo, a gente tem os peixes, que é interessante. Essa imagem maior é do tacacá. Tá, gente? Tacacá. Vocês podem ver o camarão aqui em cima. Ele é uma mistura do camarão com tucupi, o jambu, a goma, que é a goma de tapioca que vocês têm aqui. Ele é esse caldo, não vou dizer uma sopa, tá, gente? Mas ele é aquela coisa. Ele é muito tradicional, com os vendedores de esquina, aquelas vendedoras senhoras típicas. Do mesmo jeito que tem as vendedoras do acarajé lá na Bahia, as baianas, a gente tem as nossas vendedoras de esquina, a gente chama nossas tias, né? A gente chama tias, um jeito carinhoso. Isso aqui principalmente em Belém, ali, a gente também tem em Manaus, mas principalmente característico em Belém, na região nordeste do Pará, questão da capital, né? Você pode estar às 5 horas da tarde, 4 pode estar o sol mais quente que você vai querer tomar. É um caldo quente, é um prato quente, tá? Mas é muito característico da região norte, tá? Posso dizer assim, o chimarrão pode estar quente aqui para vocês, mas com muito estômago, é como posso dizer que o café pra gente, tá, gente? A importância, sim. Como eu já coloquei aqui nessa primeira imagem, as paquecas, os caldos, a gente vai ter na segunda o tucupi, tá? Que é esse caldo amarelo, e o tucupi se popularizou muito na culinária,
ok? Nas culinárias mais renomadas, né? Restaurantes mais refinados do Brasil, até pelo mundo, ok? Sendo dado em pratos refinados, extremamente caros, tá? E aqui no canto, a gente vai ter esse mais escurinho aqui, a famosa maniçoba, tá, gente? O que é a maniçoba? Eu, como paraense, tá, gente, eu gosto de dizer que a maniçoba seria o equivalente. Você viu que eu fiz uma comparação, né? O tacacá, eu fiz a comparação com o chimarrão, seria o equivalente, tá? Não que seja um suco para beber assim, mas a maniçoba, ela é o equivalente à feijoada do carioca, tá? Para o paraense, podemos dizer assim. Ela vai, como vai na feijoada, ingredientes com porco, carne, bovina, embutidos, tudo. Só que dá essa aparência escura para ela não é feijão, tá? É a folha da maniva. O que seria aqui para a região norte o aipim? Podemos dizer a folha do aipim, que é aquela folhinha do aipim, ela é triturada, tá, gente? É a mesma folha da raiz que faz o tucupi, tá? E por ser uma planta venenosa, tá, gente? Ela precisa ser cozinhada por 7 dias. 7 dias entre aspas, tá? A gente não passa 7 dias direto cozinhando 24 horas, tá? Mas é 7 dias. A gente fala brincando, né? Quantas pessoas morreram para esse prato ser criado? Porque assim, cozinhou um dia, não deu certo. Cozinhou 2 dias, não deu certo. Chegou até 7 dias, tá, gente? Mas assim, tradicional também do período do Círio, de Nazaré, enfim. Esses dias eu comi aqui, maravilhoso. É algo que de salivar, podemos dizer assim. Gostos extremamente típicos e característicos, tá? Esse daqui é uma ervazinha chamada jambu. Tá? Acho que talvez alguns conheçam, talvez a maioria não, que é muito característico da nossa região, tá? O jambu tem uma característica muito interessante e ele foi em vários pratos ali. Ele foi no prato do tucupi, ele não pode faltar no tacacá, ok? E ele vai em outros pratos típicos da nossa região. O jambu, gente, ele é essa rama que ela tem um poder anestésico, tá, gente? Ela tem uma propriedade anestésica, ela faz tremer a boca. A gente diz que tremer, tá, gente? Ela amortece nossa boca e com isso faz salivar. Okay? Quem puder um dia provar, sentir, é uma experiência única, tá, gente? É muito diferente para quem nunca provou. Eu que cresci com isso, para mim é saboroso, é único. Okay? E daqui a gente vai ter várias usos. A gente vai ter na culinária, a gente vai ter em bebidas. Já está sendo até pesquisado as propriedades anestésicas do jambu, dessa planta, para medicamentos anestésicos. A gente tem o UFPA, tá, que é a Universidade Federal do Pará, que tem pesquisa em cima disso. E lembrando, tá, a gente tem grandes universidades na região norte. Eu sou proveniente da estadual, da UEPA, com muito orgulho, sou proveniente da UEPA, tá? E a gente tem a UFPA, que é a maior universidade do norte do Brasil. Okay? E com muito orgulho, sou proveniente de uma universidade pública, assim. Tá? E assim, gente, isso daqui é uma planta característica da região e única, que representa representa a região, tá? E assim, gente, é algo único, porque quem puder um dia provar, não vai se arrepender. Pode até achar estranho de primeira, mas é mágico. Com muita coisa nessa região, né? Cores e sabores, cheiros, enfim. Tá, gente. Isso daqui muitos vão chamar de açaí, tá? Sim, tá, gente? Olha, pra mim não é açaí, tá? Assim, eu quis fazer uma brincadeira para terminar isso daqui, gente, falando um pouquinho do açaí. Por quê? Porque tem uma polêmicazinha no açaí que é a seguinte: para quem é da região tradicional, vamos dizer o raiz e o Nutella, isso daqui é até um pecado, tá? Colocar banana, granola, morango, doce, isso, aquilo, leite ninho, o que seja no açaí, é um pecado. Para mim é um pecado, tá, gente?
Isso aqui é uma brincadeira que eu estou fazendo, mas é uma coisa que a gente sempre diz no norte, né? Quem é do norte sabe. Que assim, a gente toma um açaí de um jeito. Se popularizou o açaí como uma fruta energética, é um prato muito utilizado ali, com sorvetes, isso e aquilo, para quem vai para academia, é algo extremamente energético ali, vai. Ou em sorveterias, como está sendo colocado aqui, mas o paraense, o nortista, o açaí é bem diferente, tá, gente? Como assim, professor? Açaí é diferente, né? Ele tem uma textura diferente, a gente ingere de um jeito diferente, a gente tem um costume, por exemplo, pra gente, o açaí não é uma sobremesa, podemos dizer, ele é um prato principal. O açaí, por exemplo, hoje eu tenho na minha geladeira, eu tomo ele no almoço, acompanhado de um acompanhamento salgado, com uma carne, um nosso tradicional charque, que é uma peça de sal, parece um charque gaúcho, ou com camarão, que é muito nosso camarão característico da região, ou um peixe assado, um peixe frito. Okay? É assim que se come o açaí, tá? Até brinquei aqui com aquele meme do Drake, o paraense, açaí com Nutella. Não, ele, açaí com, desculpa, açaí com banana, granola, não. O açaí do paraense, esse aqui embaixo, tá, gente? Açaí do nortista, tá? Vocês podem ver essa é a polpa extraída, tá? Ingerida ou com a nossa farinha d'água, seria um tipo de farofa mais grossa, tá? Uma farinha mais grossa, ou a farinha de tapioca. Isso daqui é a maneira de se ingerir o açaí no Pará, tá, gente? Eu quis fazer, porque sempre tem essa discussão, o que é o açaí? Eu até brinquei esses dias com um colega meu, professor, ele falou, eu fui tomar açaí. Ele foi tomar açaí e ele disse, eu brinquei com ele, tu não foi tomar açaí de verdade. E porque açaí de verdade pra mim é isso, entendeu? Assim, mas gente, isso é uma brincadeira que eu fiz aqui no finalzinho, pra descontrair um pouquinho e falar um pouquinho sobre a região norte, costumes, que às vezes são costumes extremamente diferentes da região. A questão de sotaque, gírias, se tem muita coisa para falar. Eu não quis me alongar muito hoje, tá, gente? Eu não falei tanto do processo histórico, tá? Isso vai ficar para outro momento. Eu quis trazer algumas curiosidades para vocês começarem a entender, porque tem muita coisa a ser abordada ainda, tá, gente? E assim, vou para aqui. Então, gente, a região norte é uma região extremamente rica, região bela, tem problemas sociais, muitos, ok? Muitos ainda falam que a questão, assim, região norte é uma região que o pessoal só está saindo, isso, aquilo. E não é verdade. Okay? Por exemplo, o processo de formação da região norte, em algumas áreas como Acre, em Roraima, Rondônia, a gente tem muita característica de idas de catarinenses, paranaenses, gaúchos para essa região também. Okay? A gente tem a migração. E assim, a gente tem que se acostumar que a migração é um processo natural, porque é um processo de movimentação de pessoas que, por exemplo, formou o Brasil. Nós somos resultado de uma grande migração, de um processo de migração que formou o Brasil de colonização. Enfim. Assim, gente, uma mensagem que eu deixo para vocês é que eu tenho muito orgulho de ser nortista, ok? Professor de vocês aqui que vos fala. Tenho muito orgulho de ser do norte, ok? Enquanto eu puder apresentar as outras regiões para vocês, eu vou continuar apresentando a riqueza, que vocês precisam conhecer o Brasil. Vocês precisam valorizar a região de vocês, sim, porque a região de vocês tem que ser valorizada, sim. Vocês cresceram aqui, crescem, mas precisam conhecer as outras também. A gente não pode julgar outros lugares sem conhecê-los. É um erro extremamente grande nosso. Okay? A gente precisa quebrar muitos preconceitos em cima disso. A gente precisa começar a pensar um pouquinho mais. E como a gente falou um pouquinho ali na live da região Nordeste, um preconceito se fala, pessoal lá de cima, é uma coisa que sempre se coloca por nortista ou por nordestino. Por exemplo, eu já fui chamado de nordestino, tá? Professor nordestino. Não, para mim não é um xingamento ser chamado de nordestino, tá, gente? Não, ok? É um povo que eu admiro muito, ok?
Mas é ter que achar que todo mundo é a mesma coisa. Não, todo mundo tem a mesma característica. Não, são características bem diferentes. E são regiões irmãs, que a gente sempre gosta de falar, mas são regiões que têm suas características únicas. Okay? Então, conheçam. Eu sei que vocês são uma turma excelente nesse sentido, e gostam de pensar, de refletir. E assim, pensam, reflitam, e a minha mensagem que eu deixo aqui para vocês é essa. Sejam críticos nesse sentido, não reproduzam por reproduzir esses preconceitos que são colocados, tá? Esse processo xenofóbico, que seja. E assim, o professor de vocês tem muito orgulho de ser paraense, ok? Muita felicidade de dizer que eu sou paraense, sou muito orgulho, ok? Hoje vivo em outra região, vivo, não tem problema nenhum. Ok, gente?